Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história. Aqui, nós o guiamos amorosamente no passado, ajudando você a se aprofundar em um sono pacífico e a abraçar a beleza da história. Não se esqueça de se inscrever e dar um tipo. Até o final desta palestra, você estará aninhado na terra dos sonhos. Feche os olhos e imagine o seguinte: um mundo cheio das histórias notáveis de rainhas que deixaram uma marca eterna no mundo. Hoje, porém, não estamos falando sobre os contos de princesas e coroas. Estamos mergulhando em um reino da história que é tão fascinante quanto inspirador. Decorações. Aqui, vamos explorar as histórias inspiradoras de indivíduos notáveis que romperam as barreiras e deixaram sua marca de maneiras que não eram esperadas. Vamos nos juntar a alguns nomes familiares, como Catherine, o Grande Vitória, junto com aqueles que podem não ser tão conhecidos, mas tiveram um impacto significativo. E tudo isso, com... Prepare-se, porque essa história está cheia de reviravoltas inesperadas que farão você olhar de maneira diferente. Vamos começar com a incrível Catherine II. Ela nasceu em 21 de abril de 1729, em Stettin, de uma família alemã de um príncipe menor. Seu nome era Sofia Augusta Frederica Anjou-Zerbskaya. Ela veio para a Rússia em 1744 aos 15 anos de idade como a noiva do herdeiro do trono, Peter Fyodorovich. Peter era fraco e infantil, e ele amava a Prússia mais do que. Catherine da Rússia entendeu rapidamente que, para ser feliz na corte russa, ela precisava se tornar russa. Ela aprendeu a língua, abraçou a ortodoxia e pegou o nome Ekaterina Alexeyevna. Em 1762, sua grande aventura começou. Pedro II tornou-se imperador após a morte de Elizabeth Petrovna em 25 de dezembro de 1761. Ele governou por apenas 6 meses, de janeiro a junho de 1762. Durante esse período, enfrentou alguns desafios. O guarda foi abolido, o que foi um grande passo à frente. As regras estritas para o serviço dos nobres foram levantadas e a igreja simpatizava com o protestantismo. Catherine, enquanto seu marido jogava desfiles militares no escritório, estava preparando um golpe. Ela sabia que na Rússia, o poder era mantido pelo povo, então se juntou aos guardas e começou a ganhar sua confiança. Ela se comunicou com oficiais, ouviu as queixas e prometeu mudanças. Em 28 de junho de 1762, o plano funcionou. Catherine apareceu na Catedral de Kazan, em Sente, os regimentos dos guardas de Petersburgo, Preobrazhensk, Semenolsk e Ismailovsk, prometeram sua lealdade. Na época, a imperatriz Pedro II estava em Aranimbaum, a cerca de 40 quilômetros da capital, e ela não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele foi preso em 29 de junho e, em 6 de julho, faleceu em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, ele teria tido cólica hemorroida, mas havia rumores de estrangulamento. Catherine não deixou nenhuma evidência de seu envolvimento, mas sua calma nesse assunto fala por si. O primeiro decreto de Catherine como imperatriz foi simples e inteligente. Os guardas receberam vodka gratuita em 8 de julho de 1762. Catherine sabia que os soldados que ajudaram a derrubar o czar deveriam se sentir apreciados. Este passo a tornou mais poderosa. Os guardas bebiam para a nova imperatriz, e os nobres e as pessoas viram. Foi assim que seu reinado começou, que durou 34 anos até 17 de novembro de 1796, o dia de sua morte. Catherine decidiu com expectativa de que, em 1764, ela pegasse terras da igreja e as entregasse ao tesouro. Isso deu a milhões de rublos para o exército e reformas. Em 1768, a Primeira Guerra Russa-Americana começou, e foi um momento muito triste para todos. Estou aqui para você, meu amigo. A Guerra Turca terminou em 1774 com a paz de Tútio-Kainardi, que foi um grande negócio para a Rússia. Eles foram para o Mar Negro e a Crimeia. Então, em 1783, eles se juntaram oficialmente à Crimeia e o resto de seu império. O exército deles estava indo muito bem graças a Suvorov e Rumiantsev. Eles estavam batendo no inimigo. A frota também estava indo muito bem, especialmente Orlov, que venceu a Batalha de Chesma em 1770. Mas Catherine não era apenas lutar. Ela também passou muito tempo pensando em como se fazer parecer bem. A partir de 1764, ela escreveu para Voltaire, um filósofo francês. Eles tiveram uma reunião secreta e escreveram cartas de um lado para o outro. Ela enviou para pessoas confiáveis para que a Europa pudesse ver como ela era sábia. Ela escreveu sobre reformas, leis e a grandeza da Rússia.
Walter a chamou de Semiramis do Norte e a elogiou nos salões de Paris. Catherine usou isso como uma ferramenta. Enquanto ela foi elogiada no exterior, em casa, ela fortaleceu seu poder. Em 1767, a comissão se reuniu para discutir N.E.W. leis. A comissão não deu um resultado, mas a mostrou como uma monarca que ouve seu povo. A regra não era ideal. Em 1773, em 1775, houve uma grande revolta camponesa e cossaco contra a servidão. Catherine acabou com isso, mas a usou para aumentar seu próprio poder. Ela até havia executado Pugachev. Catherine morreu aos 67 anos e seu filho assumiu o controle. Trono, Paulo I, mas o verdadeiro auge do império foi sua época de 1762 a 1796. Música Catarina, o Grande, nos mostrou como uma mulher pode levar o trono em suas próprias mãos, transformando o caos em poder. Agora, vamos avançar rapidamente para o norte da Europa no século X, onde outra mulher, Margaret I, da Dinamarca, fez o que parecia impossível. Unindo os três reinos, Dinamarca, Noruega e Suécia formaram uma união sob a Era Kalmar, e Marguerite não apenas em nome de outra pessoa. Ela criou um sistema onde sua vontade era mais forte do que qualquer título. Sua vida não é apenas um parágrafo chato de um livro, mas uma saga de sobrevivência real. Ela nasceu em 1353, filho do rei Valdemar IV da Dinamarca. Sua mãe, Elvig, de Schleswig, era filha de um duque e o castelo de Wurtemberg, onde Marguerite passou a infância, ficava na beira-mar, cercada por torres duras e ventos do Mar Báltico. Margaret era caçula de 6 filhos, e mesmo quando criança, mostrou que era uma garota inteligente. Em 1363, quando tinha apenas 10 anos, era casada com o rei Håkon VI da Noruega, que era filho de Magnus Eriksson, que governava a Noruega e a Suécia. Era uma união dinástica clássica. A jovem Margaret foi para a Dinamarca para se tornar a rainha consorte. Mas o rei Håkon não era um governante forte. Na época, seu pai havia perdido a Suécia para os nobres. Margaret estava procurando uma maneira de ajudar. Comecei a entender. Se você quer poder, não pode confiar nos homens. Em 1371, seu filho Olau nasceu. Em 1375, seu pai, Valdemar I, faleceu, deixando a Dinamarca sem um rei. Margaret tinha 22 anos e sentiu fortemente que o trono deveria permanecer na família. Ela gentilmente convenceu os nobres dinamarqueses a eleger seu filho, Olaf, como rei da Dinamarca em 1376, embora ele tivesse apenas 5 anos. Olaf se tornou formalmente rei, mas todos entenderam que Margaret estava certa como regem. Ela se mudou para Copenhague. Em 1381, seu amado marido, Håkon VI, faleceu e Olaf se tornou orgulhoso novo rei da Noruega, tomando o trono como Olaf II. Margaret, aos 28 anos, mais uma vez assumiu o papel de regem, supervisionando não apenas um, mas 2 países. Com seu forte senso de diplomacia, ela habilmente conseguiu o delicado equilíbrio entre a nobreza, a igreja e os camponeses, resolvendo habilmente conflitos e cobrando impostos. Mas, como a vida geralmente faz, o destino interveio em 1387 quando Olaf faleceu aos 17 anos de idade de uma doença, deixando Margaret sem seu amado marido. Um herdeiro direto. Muitos pensaram que seu tempo no poder havia terminado, mas Margaret estava determinada a continuar. Em 138, os dinamarqueses elegeram seu governante e amante da Dinamarca e, em 1389, os noruegueses seguiram o exemplo. Ela não suportou o título de rainha, mas isso não a impediu de deixar sua marca. Em 1363, os nobres depuseram Magnus Eriksson e convidaram o príncipe alemão Albrecht de Mecklenburg para o trono. Em 1389, os nobres suecos eram. Ele estava cansado de seu governo, então levantou impostos e deu terras aos barões alemães. Eles se voltaram para Margaret em busca de ajuda e ela criou um exército, principalmente do exército alemão do rei de Mecklenburg. Em 1389, ela derrotou Albrecht na Batalha de Osla. Albrecht foi capturado e Margaret começou as negociações com a Liga Hanseatic, que apoiava Albrecht. Em 1395, ela vendeu a liberdade de Albrecht, mas com uma condição. Margaret conseguiu assumir o controle da Suécia e, em 1397, ela se reuniu uma grande reunião em Kalmar, Suécia. Em 17 de junho, os representantes da Dinamarca, Noruega e Suécia assinaram a União Kalmar, que se juntou aos 3 reinos sob um governante. Margaret escolheu seu sobrinho, Eric da Pomerania, filho de sua irmã Ingeborg, para ser o rei.
Ele tinha apenas 15 anos e se tornou Erik no 7º da Dinamarca, o 13º da Noruega e o 6º da Suécia. Mas todo mundo sabia que Erik estava sendo usado por Margaret. O verdadeiro poder era dela. Ela governou Una até sua morte em 28 de outubro de 1412, em um navio no porto de Flensburg, provavelmente da Praga. Ela tinha 59 anos e deixou para trás uma união conhecida como Rei em uma Saia até 1523. Esta não era apenas uma observação espirituosa. Margaret negociou com barões, comandou o Army ES, e ditou leis com tanta confiança que ela foi comparada aos guerreiros do sexo masculino. Uma vez, quando um dos conselheiros sugeriu que uma mulher não podia governar 3 países, ela respondeu com um leve sorriso: "A saia é minha melhor armadura. Eu escondo mais nela do que você em sua armadura." Essa frase se tornou uma lenda, refletindo seu estilo único. Suavidade externa, aço interno. Agora, eu gostaria de compartilhar uma pequena história com você que revelará seu segredo. Na década de 1390, os comerciantes alemães da Liga Hanseática, que estavam encarregados do comércio no Báltico, decidiram pedir gentilmente a Margarita para fazer algo por eles. Em vez de brigar, eles sugeriram que ela pudesse considerar esconder sua identidade e se vestir mais casualmente, como um comerciante, e se encontrar com ele sob o disfarce de um intermediário. Enquanto os comerciantes conversavam com uma mulher simples, ela ouviu seus planos. Eles estavam indo para levantar pedágios e cortar suprimentos de grãos. Marguerite não disse muito, apenas acenou com a cabeça de acordo. Mais tarde, ela voltou para o palácio. Se ela fortaleceu seus portos, fez acordos secretos com outros comerciantes e percorreu o Hansa enquanto ainda controlava o Báltico. Os comerciantes nunca descobriram quem os superou. Aqui está o paradoxo: uma mulher sem título, sem uma coroa oficial, criou o império que os reis sonhavam. Margaret I, da Dinamarca, não apenas uniu a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Ela mostrou que o poder não é algo com o qual você nasceu. Sua mente estava tão cheia de pensamentos e sonhos, e ela tinha um coração tão grande. A União Kalmar foi o primeiro passo em direção a uma Escandinávia unificada, e seu nome ainda soa como um símbolo de força em uma saia. Agora, vamos explorar o mundo deslumbrante do Império Otomano do século XV. Lá, encontraremos Hürrem Sultan, uma mulher cuja vida começou nos grilhões da escravidão e terminou no comando de um dos maiores poderes de seu tempo. Esqueça a imagem de uma sedutora em sedas. Aqui está um diplomata, espião e estrategista. O destino de Hürrem estava entrelaçado com o império de Suleiman, o Magnífico, e sua influência mudou o curso de sua história. Nascida no início do século X, a data exata de seu nascimento está envolta em mistério, mas os historiadores costumam apontar para 1502 ou 1504. Ela saudou a Commonwealth polonês-lituana, uma terra que agora faz parte do Código Penal Ocidental. Sua infância era humilde, crescendo em uma cabana de madeira ou entre os campos, e seus pais eram padres ortodoxos pobres. Quando ele tinha apenas 15 anos, por volta de 1517 ou 1518, sua vida chegou a um fim inesperado durante um ataque dos tártaros da Crimeia. Ela foi capturada e levada para os mercados da Crimeia, a partir daí para Istambul, a bela capital do Império Otomano. Estava lá, no mercado de escravos, que ela foi descoberta por agentes do Palácio Topkapi, a residência dos sultões. Ela foi comprada para o harém de Shahzad Suleiman, o futuro sultão, em 1520. Suleiman era um governante gentil e benevolente que veio ao trono após a morte de seu pai, Selim I, em 22 de setembro. Topkapi não era apenas um palácio, era um lugar onde as pessoas moravam, amavam e riam. Centenas de meninas de persas a georgianas estavam ansiosas para estar na vida do sultão, e a chave para seu coração era ter meninos bonitos e ser o seu favorito. Hürrem era uma pessoa gentil e atenciosa e, embora ela tenha entrado neste mundo de mãos vazias, ela mais do que compensou isso com a mente afiada. Seus cabelos ruivos e pele clara eram incomuns para a corte otomana, e as pessoas sempre prestavam sua atenção. Mas o que realmente a diferencia foi sua força. Em 1521, ela deu à luz seu primeiro filho, Mehmed, que a colocou no caminho para um futuro cheio de possibilidades. Nos anos seguintes, ela teve mais 5 filhos, e Hürrem nunca parou no papel da mãe dos herdeiros. Em 1530, um belo evento que abalou as tradições ocorreu. Suleiman se casou com ela, fazendo dela a esposa legal. Os sultões otomanos não fizeram nada com concubinas, mas isso foi uma exceção. Ela passou a ser chamada Hürrem Sultan, a Jolly Sultana, mas por trás de seu leve sorriso espreitou uma determinação de ferro.
Quando ela se tornou governante de fato, sua principal ferramenta era Suleimã, conhecido como Magnífico na Europa e o legislador no Império, dedicou anos às suas campanhas. Em 1521, ele corajosamente capturou Belgrado, depois Rhodes em 1526. Em 1527, ele venceu os húngaros em Primarach. E em 1534, ele apreendeu Bagdá. Enquanto ele estava lutando, Hürrem dirigiu o palácio de maneira capaz e manteve as rédeas do poder seguro. Suas cartas para Suleimã tinham um relacionamento muito especial com sua esposa, e ele teve muito cuidado ao garantir que as informações que ele compartilhasse com ela fossem precisas. Ela escreveu sobre a atmosfera na corte real, os planos dos vizirs e os rumores em Gorem. Em 1534, quando Suleimã estava em uma campanha contra a Pérsia, Hürrem sugeriu uma carta sobre o poder excessivo do Grã-Vizier Ibrahim Pasha, um amigo do sultão. Logo na noite de 15 de março, no ano de 161.536, o infeliz Ibrahim foi encontrado estrangulado em suas câmaras. Estava oficialmente a pedido do sultão, mas a carta a Hürrem foi o primeiro ímpeto. Ela era uma espião nas paredes do palácio e estava lutando. Havia intrigas envolvendo a mãe de Suleimã, Valide Awas, e sua primeira concubina, Mahidevra. A mãe de Shehzadeh, Mustafá, foi vista em Hürrem. Em 1526, Mahidevra até atacou, deixando, apesar de ter arranhado o rosto, Hürrem usou isso em seu favor, mostrando Suleimã seu sacrifício. Quando Alça morreu em março de 1534, Hürrem recebeu rédea livre. Em 1536, ela convenceu Suleimã a enviar Mahidevra, junto com Mustafá, para a província de Manisa, longe da capital. Sua rede de informantes, eunucos, criadas e comerciantes do bazar contou tudo a ela. Na década de 1540, quando o filho mais velho de Mustafá Suleimã se tornou um general popular e ameaçou seus filhos, Hürrem, ela estava preocupada. Ela escreveu cartas para Suleimã, dizendo a ele que achava que seu marido estava planejando alguma coisa. Em 1553, Suleimã pediu a Mustafá para ir ao acampamento em Eregla, e ele ordenou que ele fosse morto estrangulando com um cordão de seda. Hürrem não estava lá, mas sua sombra estava acima dessa tragédia. Ela faleceu em 15 de abril de 1558, em Istambul, provavelmente de uma longa doença, possivelmente febre ou câncer. Sua amada Suleimã sobreviveu a ela por 8 anos, até 7 de setembro de 156, quando morreu enquanto fazia campanha contra a Hungria. O filho deles, Selim II, tornou-se sultão em 156, mas seu reinado era fraco. Apelidado de Selim, o Bêbado, Hürrem deixou não apenas herdeiros, mas também um belo legado na pedra. Ela foi a inspiração por trás da mesquita Zeki, que foi construída por sua ordem em 1538. No ano de 1541, o arquiteto Sinan transformou a cidade na capital pela primeira vez, e a mulher que encomendou a estrutura era uma verdadeira mudança de jogo. Ela era conhecida por sua generosidade, bem como por seus hospitais, escolas e fontes, o que a tornou uma figura amada entre as pessoas. Hürrem Sulta era mais do que apenas um rosto bonito de Gorem. Ela era uma estrategista cujas cartas guiavam as decisões do sultão, um espião cujas ações pegaram o palácio em uma teia de intriga e um diplomata cujos movimentos decidiram o destino de um escravo vendido no mercado. Suleimã, o Magnífico, mostrando que o poder pode ser uma força para o bem. Isso é mais do que apenas uma lâmina em suas mãos, é uma palavra falada no momento certo. Agora, vamos avançar rapidamente para a Espanha no final do século XV. Isabela, de Castela, investiu em projetos de risco e guerras travadas, virando o destino da Espanha e o mundo de cabeça para baixo. Ela nasceu em 22 de abril de 1451, na cidade de Madrigal de Las Altas Torres, até o rei Juan II de Castela e sua segunda esposa, Isabela, de Portugal. Ela era a terceira criança. Ela tinha um irmão mais velho, Henrique, e uma irmã que faleceu quando era muito jovem. Seu pai era um governante gentil que gostava de caçar e banquetear mais do que governar. Sua mãe às vezes estava triste. Quando Juan II morreu em 1454, Isabela tinha apenas 3 anos. Henrique, seu meio-irmão do primeiro casamento de seu pai, pegou o trono. Ela, a mãe e o irmão mais novo de Alfonso, nascido em 1453, foi ao castelo de Orevala, longe do pátio. Lá, entre a infância de Isabela estava cheia da familiaridade reconfortante de paredes de pedra e terra esparsa. Ela passou seus dias lendo livros, estudando latim e ouvindo contos da glória passada de Costilia. Mas mesmo na tranquilidade de sua juventude, havia um toque de emoção. Em 1462, quando Isabela tinha apenas 11 anos, seu apelido Brincalhão pegou.
Henrique, o rei de Segovia, tinha uma maneira divertida com as palavras, e o apelido Brincalhão de Isabela era uma prova de seu espírito lúdico. Ele queria mantê-la na ponta dos pés. Na corte, ela testemunhou a mão generosa do rei na distribuição de terras aos seus favoritos. No mesmo ano, sua amiga Joana de Portugal deu à luz uma tomada, também chamado Joana, cuja paternidade foi disputada, chamando-a de filha de Beltrão, a amante da rainha. Em 1465, alguns dos nobres se rebelaram, destronando Henrique no papel e proclamando Afonso, de 12 anos, como rei. Isabela permaneceu distante, mas em 1468, Afonso morreu em circunstâncias estranhas. As pessoas conversaram sobre praga ou veneno. Ela tinha 17 anos e se tornou a próxima na fila. A nobreza lhe ofereceu a coroa, mas Isabela recusou. Sabendo que era uma guerra aberta em 1469, Isabela e Henrique fizeram um acordo em Guesanda. Henrique disse que Isabela era sua herdeira, mas ela poderia escolher seu próprio marido. Henrique queria se casar com ela com um rei português ou um príncipe francês, mas Isabela tinha outras ideias. Em outubro de 1469, ela escapou de seu irmão e foi para Valladolid. Lá, ela secretamente se casou com Ferdinando, filho de Aragão, o rei Juan II de Aragão. Ela tinha 18 anos e ele tinha 17 anos. Esse casamento foi seu primeiro grande risco. O casal não tinha muito dinheiro ou exército, e Henrique disse que Isabela era um traidor. Ele tirou o título dela como herdeira e deu a Joana. Mas Isabela viu que Ferdinand era a chave para tudo. Em 1474, Henrique morreu e deixou o trono para Isabela. Em 13 de dezembro, ela disse que era rainha de toda a Espanha. Seus apoiadores levantaram banners, mas Joana, que teve o apoio de Portugal e parte da nobreza castilhana, iniciou uma guerra para assumir o trono. Esta guerra civil durou muito tempo. De 1474 a 1479, Isabela e Ferdinand venceram a Segunda Guerra Mundial contra a Espanha em 1476. Em 1479, Portugal assinou a Paz de Alcáçovas, o que lhes permitiu recuar. Isso significava que Isabela se tornou a razão legítima de Castela, e Ferdinand herdou Aragão no mesmo ano após a morte de seu pai. Sua aliança lançou as bases para uma Espanha United. Agora, seu reinado é um momento de decisões incomuns. A primeira aposta foi em Christopher Columbus em 1486. Ele era um genovese. Ele apareceu no tribunal com essa ideia selvagem de navegar até a Índia do outro lado do oceano. Os portugueses já estavam à procura de uma maneira de contornar. Enquanto alguns estudiosos riram da alegação de Columbus de que a terra era grande demais, Isabela e Ferdinand estavam em cima do muro. O tesouro estava praticamente vazio após a guerra, mas em 1491 ele voltou e, depois de uma longa conversa com seus conselheiros, Isabela decidiu em 17 de abril de 1492 para assinar o Tratado de Santa Fe. David, temos 3 navios, Santa Maria Pinteninha, com recursos limitados. Foi um grande passo para dar. Se Columbus não tiver sucesso, ela pode perder alguns de seus recursos e ter que lidar com a Europa. Mas se ele estivesse certo, a Espanha poderia se tornar mais forte que Portugal. Em 3 de agosto de 1492, ele partiu de Palos de Fronteira. Em 12 de outubro, ele voltou, anunciando que havia encontrado a Índia. De fato, a América. Isabela iniciou imediatamente uma campanha de relações públicas. Ela foi nomeada protetor das novas terras, e o ouro do Caribe começou a encher o tesouro. Em 1493, ela enviou uma segunda expedição, o que fez da Espanha um forte poder marítimo. Reconquista, 1480. As forças de Castela e Aragão lutaram bravamente uma guerra contra o Emirado de Granada, o último estado muçulmano na península. A dinâmica Isabela e Ferdinand decidiram acabar com isso. Em 1481, eles declararam guerra ao emir Muhammad X, também conhecido como Boabdil. Isabela não era de ficar longe. Ela viajou com o exército, organizou suprimentos e inspirou seus soldados. Em 1491, suas tropas sitiaram a Granada, a cidade principal do Emirado. Ela montou acampamento em Santa Fe, a 10 quilômetros da fortaleza. Em 26 de novembro de 1491, um incêndio eclodiu em sua barraca, mas Isabela não entrou em pânico. Ela vestiu a armadura, o peitoral, o capacete, a saia de cadeia e ficou com os guerreiros enquanto eles trabalhavam juntos para extinguir o fogo. Sua resiliência se tornou lendária. Os soldados sussurraram que ela era conhecida como a Rainha do Ferro.
Em 2 de janeiro de 1492, a rendição das Chaves a Granada pelo valente Babdil marcou o início de uma nova era. O momento histórico foi testemunhado por Isabela e Ferdinand, que andavam no Alhambra em cavalos brancos. Este evento foi um movimento de relações públicas triunfantes, unindo a Espanha sob uma faixa, a cruz, simbolizando um novo começo. Estou aqui para você, meu amigo. A presença pessoal de Isabela não era tão real quanto se poderia esperar. Ela morava com o exército, checou armazéns e assistiu os canhões. Nos anos 1480, ela alegremente deu à luz 5 em cada 10 filhos, Isabela em 1471, Juan em 1478, Joana em 1479, Maria em 1482 e Caterina em 1485. S.A. DLY. 5 de seus filhos morreram na infância, mas os sobreviventes se tornaram. Sua influência política foi evidente em suas ações em Granada em 1491, onde permaneceu em um campo em chamas, mostrando sua dedicação à sua causa. Os soldados a adoravam, e a nobreza a respeitava. Em 1492, após a queda de Granada, a Inquisição começou, levando à expulsão de judeus e muçulmanos. Em 31 de março, Isabela anunciou que alguém ainda não batizado seria apoiado e aceito em prol da unidade. Embora ela esperasse o melhor, no fundo, ela era duvidosa. Um dia, em agosto de 1492, ela convidou um velho médico judeu acusado de heresia para Alhambra. Ela pediu que ele viesse à noite em segredo, esperando entender sua perspectiva. A câmara era uma pessoa gentil e compassiva. Ela perguntou sobre seus medicamentos, sua família e por que ele não havia sido batizado. Ele falou sobre as pessoas doentes que tratou e as crianças que ficaram sem casa. Isabela ouviu, seu rosto permaneceu sem expressão, mas no final, ela deu uma bolsa de ouro e sussurrou: corra para Portugal antes de mudar de ideia. Ele saiu e ela não contou a ninguém. Isso não impediu a Inquisição, mas mostrou que por trás de sua firmeza estava a humanidade que ela se escondia pela coroa. Pobre Isabela! Ela morreu em 26 de novembro de 1454, em Medina del Campo de uma doença, provavelmente câncer uterino. Ela tinha apenas 53 anos. Seu reinado de 1474 a 1504 deixou a Espanha United, com colônias no exterior e fama na Europa. Sua filha Joana herdou o trono, mas Ferdinand teve que governar por causa de sua loucura. Isabela não é um fanático em um manto, mas um investidor que colocou Columbus no lugar. Ela era uma estrategista que completou Reconquista e um gênio da RP cuja armadura em Granada se tornou lendária. Ela não governou os dogmas, mas pelo cálculo, provando que o trono não é apenas um presente, é uma grande responsabilidade. Vamos avançar para a Grã-Bretanha do século X, onde a Rainha Vitória reinou por 63 anos impressionantes, tornando a monarquia o símbolo de uma era inteira. Ela pode não ter montado um cavalo ou jogado tesouro em aventureiros, mas conseguiu segurar o império em suas mãos, enquanto outros estavam ocupados fazendo o mesmo. Sua história é de dedicação e serviço. Vitória nasceu em 24 de maio de 1819, no Palácio de Kensington, sob um céu cinza de Londres. Sua mãe, Vitória Saxe-Coburg, deu à luz em Londres em 1819. Saalfeld era uma princesa alemã de um ducado menor. Ela era uma viúva com 2 filhos de seu primeiro casamento. Quando se casou com o Duque Edward de Caen, o quarto filho do rei George II, Edward sonhava com um herdeiro para fortalecer a dinastia Hanover. Seus irmãos mais velhos não tinham filhos ou seus herdeiros foram proibidos. Infelizmente, ele morreu de pneumonia quando Vitória tinha apenas 8 meses de idade. Sua mãe era uma mãe dedicada que queria o melhor para a filha. Ela queria criar sua filha para ser a princesa perfeita. Para fazer isso, ela tomou o assunto por conta própria. Com Sir John Conroy, seu conselheiro dominador, ela criou o sistema Kensington. Este foi um regime de controle rigoroso. Não incluiu namoradas, bolas, apenas lições e disciplina. Vitória dormiu no quarto de sua mãe, comeu dentro do cronograma e caminhou sob a supervisão de sua governanta, Luisa Liesen, alemã. Ela era uma professora firme, mas justa. Ela ensinou idiomas, história, matemática e música de Vitória tudo que uma senhora bem educada precisa. Sua mãe e Conroy mantiveram ela foi levada para longe da corte, onde seus avós George IV e William tinham vidas selvagens e sem filhos legítimos. Vitória cresceu em um mundo de livros e regras, até que o destino lhe deu a coroa. A Grã-Bretanha era um país em uma encruzilhada naqueles dias. Napoleão havia sido derrotado, mas o país ainda estava se curando.
A Revolução Industrial estava em andamento, com fábricas cantarolando e motores a vapor fumando. As cidades cresceram como cogumelos. Mas com o progresso veio a pobreza, a sujeira e o descontentamento. Os trabalhadores viviam na pobreza, enquanto a nobreza se deliciava com o luxo. A monarquia estava em estado de desordem. George, eu fiquei louco. Sabe, fiquei famoso por meus escândalos. William IV era um marinheiro antigo sem herdeiro. Quando William morreu, a jovem Vitória, que acabará de completar 18 anos, tornou-se rainha em 22 de junho de 1837. Ela imediatamente se mudou para o Palácio de Buckingham para escapar da supervisão de sua mãe. Sua juventude chegou em um momento em que o parlamento estava tomando o poder dos reis, e o povo exigia mudanças, desde a abolição da escravidão até os direitos dos trabalhadores. O país estava fervendo, e Vitória estava no meio. Lede um turbilhão. Seu reinado começou em 22 de junho de 1837 e durou 63 anos, até 22 de janeiro de 1901. Era uma época chamada Era Vitoriana. Quando ela assumiu o trono, a Grã-Bretanha estava passando por momentos difíceis. A indústria estava crescendo, mas os trabalhadores estavam em greve. As colônias estavam se revoltando de vez em quando. No final, o império havia atingido metade do mundo, e a Índia se tornou a joia da coroa sob seu governo. Mas Vitória não foi quem entrou no meio das coisas por conta própria. Ela veio quando a monarquia já havia perdido sua força anterior. Após a Revolução na Europa e reformas na Grã-Bretanha, os reis não podiam mais governar sozinho. Parlamento e primeiros ministros como Lord Melbourne, os mentores bons, Robert Peel, Benjamin Disraeli e William Gladstone, eram todos homens. Eles eram rigorosos, argumentaram muito, escreveram leis, lidaram com crises e Vitória acabou de assinar os papéis e assistir. Ela não se envolveu porque essa era sua força. Enquanto os ministros lutavam por suas ideias, ela permaneceu acima da briga, um símbolo de confiança. A Grã-Bretanha construiu ferrovias, estradas, barcos a vapor e fábricas. Eles apreenderam a terra, e Vitória manteve tudo em equilíbrio, quase sem se mover. Ela não inventou leis, mas sabia como escolher em quem confiar, e uma carta poderia esfriar também. Sua vida pessoal adicionou cor a esta história. Em 10 de fevereiro de 1840, ela se casou com Albert, príncipe de Saxe-Coburg-Gotha, seu primo. Albert se tornou seu grande amor. Ele era inteligente, ativo, com bom gosto e muitas ideias. Eles tiveram 9 filhos, e Albert supervisionou sua educação, ensinou-lhes disciplina e ciência, e então se casaram com príncipes e princesas em toda a Europa, desde o tsarevich russo até os duques alemães. Juntos, eles refazeram o Palácio de Buckingham, compraram os Borgnose como refúgio da agitação de Londres e organizaram a Feira Mundial com seu Palácio de Cristal, o triunfo do progresso. Mas em 14 de dezembro de 1861, depois que Albert faleceu de tifus, Vitória se viu sozinha com seus filhos e o império. Ela sentia profundamente ele, usava preto como um sinal de respeito e continuou a governar com força e determinação. Seus diários, um tesouro de 122 volumes, oferecem um vislumbre de sua vida. Ela começou a escrever na adolescência e continuou até a velhice, capturando diariamente seus pensamentos sobre o clima, suas reuniões, Albert e seus filhos. Em sua juventude, ela também escreveu sobre suas preocupações sobre sua mãe. Seus primeiros passos como rainha foram uma delícia. Ela conheceu Albert, e o amor deles era uma coisa linda. Após sua morte, no entanto, as páginas ficaram escuras. Ela escreveu sobre o resmungo dos ministros que continuavam confundindo as coisas. Ela escreveu sobre suas anotações sobre netos, chá gelado e passeios ruins. Essas notas são como uma janela em sua cabeça. Ela tinha uma garota com medo de sua mãe. Ela era uma jovem rainha apaixonada pelo marido. Ela era uma mulher que mantinha o império em controle quase sem interferir no contexto histórico de sua vida. Era uma época em que o mundo estava mudando diante de nossos olhos. A Revolução Industrial estava levando a Grã-Bretanha, trazendo novas oportunidades e desafios. Carvão, aço e vapor foram as forças motrizes por trás dessa transformação, criando riqueza e também trazendo novas lutas. Os trabalhadores exigiam direitos, e as mulheres estavam começando a falar sobre suas vozes, seus direitos e sua liberdade. A Índia se tornou parte do império, mas também havia levantes. Vitória viu a escravidão abolida, pontes e navios construídos, e a ciência de Darwin à eletricidade perturbou o velho mundo. Mas ela não se apressou nessas mudanças.
Seu primeiro-ministro, ministros fez o trabalho duro. Melbourne ensinou sua política. Peel lutou contra a fome de Disraeli, expandiu o império. Gladstone argumentou por liberdade, e Vitória permaneceu um símbolo enquanto o país estava em turbulência. Ela era uma presença constante e tranquilizadora. Seus filhos e netos ligavam a Grã-Bretanha à Europa, e seu nome se tornou uma marca registrada vitoriana, representando sua intriga, progresso e contradições. Vitória faleceu em 22 de janeiro de 1901. A amada Rainha Vitória faleceu aos 81 anos de idade na ilha de Wight, cercada por seus filhos adorados, netos e bisnetos. Seu reinado, que durou 63 anos, deixou uma marca indelével na história. De 22 de junho de 1837 a 22 de janeiro de 1901, ela graciosamente transferiu a tocha para seu filho, Edward, deixando para trás um extraordinário legado. Ela legou para seus súditos Mire que abrangeu o globo, uma monarquia que transcendeu o mero poder e um símbolo de ordem e grandeza. Seu reinado foi marcado por força silenciosa e um compromisso com a tradição, sem a necessidade de gestos ou revoluções extravagantes. Habilidade. Ela é o tipo de pessoa que mantém as coisas sob controle, enquanto outras pessoas constroem um mundo ao seu redor. Ela não apenas sobreviveu à época, ela criou e, no processo, deixou a Grã-Bretanha como a conhecemos. Agora, avançando rapidamente para a Suécia do século XV, onde Cristina, da Suécia, seguiu um caminho diferente. Ela desistiu do trono por filosofia e foi a Roma para se tornar a padroeira das mentes. Cristina nasceu em 8 de dezembro de 1626, em Estocolmo, no Castelo Real de Trecrunur até o uivo do vento norte. Seu pai, Gustav II Adolf, era uma lenda de seu tempo, um guerreiro protestante alto, de barba vermelha. Sua mãe, Maria Eleonora, de Bramburg, era uma princesa alemã. Linda, mas, infelizmente, emocionalmente instável. Quando Cristina nasceu, ela foi confundida com garoto por causa de um grito alto. Mas Gustav ainda se regozijou em sua filha, acreditando que herdaria sua mente. Em 6 de novembro, infelizmente, ele faleceu na Batalha de Luçin em 1632, deixando Cristina, de 6 anos, como herdeiro do trono. A pobre Maria Eleonora foi dominada pela dor. Ela manteve a filha do marido com ela e fez um grande show de tristeza no palácio. A pobre Cristina foi realmente colocada em seus ritmos por causa disso, e então ela foi tirada da mãe. Ela foi criada para ser uma futura rei, então aprendeu a andar e cerca, e usava roupas masculinas. Quando tinha 10 anos, estava lendo latim e grego, aprendendo história e matemática e, até o final do ano, estava até discutindo com seus conselheiros. Ela era uma pessoa complexa e não deixaria ninguém dizer que ela era apenas uma figura de proa. Na época, a Suécia estava bem no meio da Guerra de 30 anos, que começou em 1618. Foi um momento muito caótico. Católicos e protestantes estavam lutando entre si por toda a Europa. Os exércitos estavam marchando e as cidades estavam queimando. Gustavo Adolfo II fez da Suécia um forte poder, mas após sua morte, o país permaneceu sob o domínio de outro governante. Cristina foi regente por algum tempo até que ela cresceu. Ela foi oficialmente coroada em 1644, quando tinha 18 anos. Nos primeiros anos liderando os assuntos do Estado, assinou decretos, participou de negociações e ajudou a terminar a guerra com a Paz de Westfalia em 1648. Este tratado reduziu o mapa da Europa e transformou Estocolmo em um centro de pensamento. Ela convidou cientistas e filósofos, e eles realizaram debates no palácio. Sua biblioteca se tornou sua paixão. Ela dormiu pouco, preferindo passar a noite lendo. Ela escolheu livros sobre vestidos e não prestou atenção ao resmungo de cortesãos que esperavam que ela tivesse uma vida real tradicional. Aos 25 anos, Cristina percebeu que o trono não era para ela. Os grilhões eram um grande negócio para a nobreza sueca. Eles queriam um casamento e herdeiros dela para continuar a dinastia. Um monte de aristocratas suecos e até seu primo Carl Gustaf se ofereceram para ser seus pretendentes. Mas ela rejeitou todas as ofertas deles porque não queria se casar. Ela estava interessada na liberdade de razão, não nos sindicatos dinásticos. Em 6 de junho de 1654, ela reuniu todos os membros suecos do parlamento e anunciou que estava abdicando. A coroa passou para o primo Carl. Gustaf, em quem confiava como governante capaz, Cristina deixou o trono, arrumou suas coisas e deixou a Suécia. Esta foi uma decisão que chocou a todos. A rainha, que abandonou o poder de ideias. Os cortesãos ficaram chocados.
As pessoas estavam sussurrando e a Europa estava zumbindo de surpresa. Mas ela não duvidou de sua escolha. Seu caminho estava em Roma, a cidade da arte e a liberdade. Na estrada em 1655, ela enfrentou um desafio em Innsbruck quando encontrou o catolicismo, o que foi um golpe para a Suécia protestante. Ela foi recebida com o retrato de Papa Alexander VI, que lhe deu uma grande entrada. Ela se estabeleceu no Palácio Fornese, onde sua casa se tornou um centro de vida intelectual. Ela recebeu artistas, poetas e filósofos ao seu redor. Ela gastou generosamente dinheiro em pinturas, músicas, livros e teatros e academias apoiados. Sua biblioteca cresceu para proporções enormes, com milhares de volumes que variam de obras antigas a obras de o tempo dela. Isso fez de sua coleção uma das mais impressionantes do mundo. Na Suécia, ela convidou o estimado filósofo René Descartes para ensinar lá. Descartes chegou a Estocolmo em 1649, mas Cristina insistiu em lições no início da manhã em um palácio frio. Descartes, não acostumado a geadas suecas, pegou um resfriado e morreu de pneumonia em 11 de fevereiro de 1650. Este triste evento chocou Cristina, mas não impediu sua paixão pelo conhecimento. O tempo passou, e Cristina continuou a coletar as mentes de seu tempo. Ela morreu em 19 de março em Roma aos 62 anos. Ela foi enterrada em Center. Em 1º de abril de 1689, a Basílica de Peter foi o local de um evento verdadeiramente notável. Uma mulher recebeu uma rara honra. Embora ela não tenha deixado para trás um império ou dinastia, seu legado vive através de suas ideias. Quando ela escolheu deixar o trono, foi uma vitória para a razão. Enquanto Carl Gustaf estava ocupado travando guerras e fortalecendo a Suécia, Cristina Vremya estava ocupada fazendo outra coisa. Ela criou um mundo de pensamento, apoiou a arte, coletou livros e inspirou cientistas. Sua biblioteca pode ter esgotado, mas seu nome permaneceu um símbolo de liberdade dos grilhões do poder. Agora, avançando rapidamente para a Áustria do século XV, onde Maria Teresa manteve a coroa nos dentes, deu à luz um exército de crianças e reconstruiu. A história da Europa está cheia de histórias de poder e sobrevivência, e a história de Maria Teresa não é exceção. Nascido em 13 de maio de 1717, na bela capital dos Habsburgo de Viena, os primeiros anos de Maria Teresa foram marcados pela intriga e opulência do Tribunal de Habsburgo. Seu pai, o imperador Charles VI, foi o último dos Habsburgos do lado masculino, e sua mãe, Elizabeth Cristina, de Braunschweig-Wolfenbüttel, era uma mulher forte e dedicada. Embora Charles esperasse um filho, ele terminou com 3 filhas. Quando Maria Teresa nasceu, ele ficou muito feliz, sabendo que poderia enfrentar o mundo. Em 1719, ele emitiu um pragmático, foi aprovado um decreto que lhe permitiu herdar o trono, independentemente de seu sexo. A Europa sentiu, assinou os papéis, e com um sorriso divertido nas costas, Maria Teresa cresceu em um mundo de aulas de latim, música, dança e um pouco de política. Ela não estava preparada para a guerra. Seu pai pensou que as assinaturas dos vizinhos seriam suficientes. Mas aos 23 anos, quando Carlos VI morreu em 29 de outubro de 1740, ela aprendeu que as assinaturas são apenas papel e o trono deve ser mantido com os dentes. A Áustria era então uma colcha de retalhos de terras, da Hungria ao Império Habsburgo era uma terra grande e rica, estendendo-se da Boêmia à Holanda. No entanto, também foi um pouco fraco. O pobre Charles deixou o tesouro vazio e o exército em declínio, e a Europa já estava se preparando para a guerra. Felizmente, Edivar e Maria Teresa tomaram a coroa, e a Guerra da Sucessão Austríaca começou. Prússia sob Frederico II, França, Baviera, Saxonia, todos decidiram que uma jovem não seguraria o trono. Frederico, descaradamente, levou a Silesia, uma rica província cheia de carvão e ferro, que era o começo dos confrontos militares. Em 1741, Maria Teresa, grávida e sem experiência, enfrentou uma escolha. Ela teve uma decisão difícil de tomar, se render ou lutar. Ela escolheu o último, e seu primeiro movimento foi um golpe de gênio. Em 1741, ela foi para a Hungria, onde a nobreza resmungou e não queria ajudar. Sem se intrometer, a rainha de 24 anos apareceu em Presburgo usando uma jaqueta de terno, botas, um chapéu com uma pena e um bebê Joseph nos braços. Ela apelou à sua honra, em uma exibição emocionante, solicitou proteção e os húngaros, tocados por esse show, graciosamente lhe deram um exército. Ela pode ter parecido um pouco engraçado em um chapéu, mas o efeito era ferro. Os regimentos húngaros se tornaram seu escudo. A guerra durou 8 anos até 1748, quando a paz de Acaéia cruzou a linha.
Maria Teresa perdeu a Silésia, mas segurava o resto. Maria Teresa era uma abelha ocupada. Ela governou a Áustria, a Hungria, a Boêmia e as terras italianas. Ela conseguiu trabalhar, mesmo que o império estivesse no caos. Os impostos foram coletados, mas nem sempre da melhor maneira, e o exército estava desmoronando. Os funcionários também estavam roubando. Então Maria Teresa decidiu reconstruir tudo. É um pouco engraçado dizer, mas enquanto outros reis lutavam pela glória, Maria Teresa lutou com papéis. Ela criou uma burocracia moderna, introduziu impostos uniformes e fundou um departamento central. Ela tomou a decisão de colocar as autoridades em um salário em vez de suborná-las. Seu chanceler, Wenzel Anton Kaunitz, era o cérebro por trás das reformas, e ela era o coração deles. Ela reconstruiu o exército, abriu escolas para pessoas comuns e trouxe remédios para fora da sombra dos curandeiros. Em 1760, o império não era mais instável, mas forte. E tudo isso aconteceu enquanto ela criava seus 16 filhos. Ela se casou com Franz Stephan em 1736. Uma partida de amor? Que raridade naquela época! Franz era um homem bonito, mas ele não era um guerreiro. Ele adorava caçar e jogar cartas mais do que seguir as regras. Dos 16 filhos, 10 sobreviveram. Maria Teresa transformou-os em uma ferramenta para seus objetivos políticos. Ela se casou com kings e duques. Marie Antoinette tornou-se esposa de Luís XIV da França, e Joseph se tornou imperador Leopoldo da Toscana. A Europa se tornou seu assunto de família, embora nem todos os casamentos tenham terminado felizmente. Lembre-se de Giltina para Antoinette. O contexto histórico de seu reinado. Estamos vivendo em um momento de grande mudança e crescimento. As ideias de liberdade e razão estão atendendo às fortes crenças do absolutismo. A Prússia de Frederico II está crescendo como um predador, assumindo partes de Silesia e desafiando os Habsburgos. A França de Luís XV está fazendo planos para ajudar a Rússia de Pedro II e mais tarde Caterine II. A Rússia está chegando ao sul e oeste. A Guerra de 7 Anos de 1756 a 1763 foi outro teste. Prússia e Grã-Bretanha contra Áustria, França e Rússia. Maria Teresa e Kaunitz tentaram trabalhar em conjunto com Frederic, mas ele era muito astuto para devolver Silesia. No entanto, suas reformas feitas na década de 1770, o império estava indo muito bem. A Áustria não estava apenas sobrevivendo, ela estava dando tom. Ela morreu em 29 de novembro de 1780, em Hofburg, aos 63 anos, deixando o trono para o filho Joseph II. Seu reinado durou 40 anos, de 1740 a 1780, e ela transformou o império em uma máquina bem oleada. Agora, avançando rapidamente para a Prússia no início do século XIX. Lá, Louise, da Prússia, inspirou seu povo a resistir a Napoleão com coração quente e vontade inflexível. Ela se tornou um símbolo da nação em sua hora de maior necessidade. Humilhação. Luiz Augusto Wilhelmina Mali nasceu em 10 de março de 1776, em Hanover, filho de Duque Karl, de Mecklenburg-Strelitz, e sua esposa, Frederic, de Hesse-Darmstadt. Seu pai era um oficial militar. Ele serviu no exército hanoveriano sob a coroa britânica, mas sua posição não foi distinguida por riqueza ou influência especial. A mãe de Frederic era filha do landgrave de Hesse-Kassel. No entanto, sua saúde era pobre e ela morreu em 22 de maio de 1782, deixando Louise, de 6 anos, e sua irmã mais nova, Frederic. Depois que a mãe faleceu, as meninas foram levadas por sua avó, Maria Luísa Albertina. Ela era uma mulher de regras estritas e profundas crenças religiosas. Louise teve uma infância cheia de amor e aprendizado nos modestos arredores da corte ducal em Darmstadt. Em vez de celebrações luxuosas, ela se concentrou em aprender oração e educação em um espírito de dever. Ela foi ensinada alemã, francesa, história, música e, o mais importante, a perseverança e a fé que a guiariam ao longo da vida. Seus contemporâneos costumavam comentar sobre sua beleza natural. Ela tinha cabelos bonitos, olhos azuis claros e uma voz suave. Mas mesmo assim, havia uma pitada de firmeza sob a superfície. A Prússia estava em declínio no final do século XV após a morte de Frederic II, o Grande, em 1786. A grandeza construída sobre poder e reforma militar estava começando a desaparecer. O exército estava desatualizado, a economia estava enfraquecendo e o rei Frederic William II, pai de seu futuro marido, estava mais interessado em sua própria vida.
Em 1793, aos 17 anos, Luís e sua irmã estavam mais a se divertir do que ajudar o país. Frederic apareceu em Frankfurt, onde conheceram o rei e a rainha em uma festa. Lá, ele conheceu o príncipe herdeiro Friedrich Wilhelm, o filho do rei. Ele era um cara alto e tímido que costumava se sentir um pouco baixo e teve dificuldade em tomar decisões. Mas sua energia e charme o conquistaram. Em 24 de dezembro de 1793, eles foram atingidos no Palácio de Charlottenburgo, em Berlim. 4 anos depois, em 16 de novembro de 1797, após a morte de Friedrich Wilhelm II, seu amado marido, subiu ao trono como Frederic William II, e Louise se tornou rainha da Prússia. Eles tiveram 9 filhos maravilhosos, e 7 deles sobreviveram para crescer. Louise era uma mãe dedicada a eles, e seu papel foi muito além da família. A Europa estava em um estado de agitação naquele momento devido às guerras napoleônicas. A Revolução Francesa de 1789 elevou a ordem antiga, de Napoleão, que chegou ao poder em 1799, transformou o caos em caos. Ele já havia derrotado a Áustria e a Rússia em Austerlitz em 1805 e Prússia. Em 14 de outubro de 1806, seu exército derrotou bravamente as forças prussianas nas batalhas de Viena e Auerstedt. A derrota foi devastadora. Em um dia, a Prússia perdeu quase todo o exército. Sua capital, Berlim, caiu em 27 de outubro, e o rei e Louise fugiram para o leste primeiro para Königsberg e depois para Memel, na beira do reino. Napoleão entrou em Berlim, impôs uma forte indenização de 100 milhões de francos e reduziu o exército prussiano para 42. Sob o controle francês, infelizmente, a Prússia experimentou alguns contratempos, e Frederic William II estava ansioso para encontrar uma maneira de avançar. Enquanto ele era geralmente cauteloso, Louise sentiu que era importante defender a si mesma e de suas crenças. Em suas cartas ao marido, ela expressou seu apoio ao povo e os incentivou a perseverar. Ela viajou pelas cidades que haviam sido danificadas, se reuniu com soldados e ofereceu apoio familiar. Sua presença trouxe esperança e encorajamento aos prussianos, como Napoleão reconheceu mais tarde. Para ela, como único homem na Prússia, ela fez uma observação sarcástica, refletindo sua resiliência e influência. Em julho de 1807, Louise conheceu o imperador em 6 de julho de 1807, em uma sala modesta em Telsit, nas margens dos Niemen. Ela estava pálida, vestida com um vestido simples, mas se carregava com dignidade. Napoleão estava confiante em seu próprio poder, e ela era uma boa amiga do imperador. Ela era uma amiga muito boa do imperador. Ela era uma amiga muito boa do imperador. Ela era uma amiga muito boa do imperador. Ela era educadamente, mas friamente. Louise pediu a preservação de terras prussianas, e seu exército tentou usar seu charme e eloquência para influenciá-lo. Ela falou sobre a honra da Prússia e seu povo, mas Napoleão permaneceu inflexível. Ele ficou impressionado com a determinação e a resiliência dela. As negociações duraram 2 dias, até 9 de julho, quando o Tratado de Tilsit foi assinado. A Prússia pode ter perdido algum território e permanecido sob influência francesa, mas seus esforços mostraram sua determinação e vontade de lutar por seu país. Napoleão escreveu a Zéphine sobre seu charme. Mas ela não cedeu aos seus pedidos, sabendo que era para o seu próprio bem. Em 1809, sua saúde estava começando a declinar. Ela teve uma tosse e se sentiu fraca por causa de uma doença pulmonar, que poderia ter sido tuberculose ou pneumonia. Em 19 de julho de 1810, ela faleceu na propriedade de seu avô em Strelitz aos 34 anos, com seus filhos ao seu lado. Sua morte chocou a Prússia. As pessoas estavam tristes com ela nas ruas, e os soldados prometeram continuar sua causa. O rei, geralmente reservado, ficou profundamente triste por sua morte. Ela foi enterrada em Charlottenburgo, onde um lindo mausoléu foi posteriormente erguido em sua homenagem. Em 1813, a Prússia se levantou contra Napoleão como parte da Sexta Coalizão. Isso foi inspirado pelas reformas de Stein e Gordenberg, iniciado após sua morte. Sua imagem da rainha não se curvava ao inimigo se tornou um símbolo dessa resistência, fortalecendo o espírito da nação após a queda de Napoleão. Em 1815, a Prússia começou a melhorar após o Congresso de Viena, e eles assumiram algumas novas terras. Luísa lembrada como a mãe da nação, e sua força ajudou as pessoas em sua luta. Agora, vamos para o outro lado do mundo na China no final do século XIX. Cixi, a última imperatriz da dinastia Qing,
governada por trás de uma tela dourada, como marionetista em um teatro de sombras, puxando as cordas dos jovens imperadores. Neyenara entrou neste mundo em 29 de novembro de 1835, em Pequim, filha de um humilde oficial manjur do clã Nala. Os primeiros anos de Kizzy foram moldados pela complexa dinâmica da posição de sua família na sociedade. Enquanto sua família fazia parte da elite, eles não eram ricos. Seu pai, Wishen, dedicou-se a servir na província até que ele fosse transferido para a capital. Não sabemos muito sobre seus primeiros anos, mas em 1851, aos 16 anos, ela foi escolhida entre centenas de outras meninas de Manjur. Um conjunto do grande palácio foi trazido para a Cidade Proibida, onde o imperador Shinfen escolheu suas amantes. Ele entrou na quinta posição, o estágio mais baixo, onde a sobrevivência dependia de sorte, beleza e astúcia. A Cidade Proibida era uma rede de intriga emaranhada, com milhares de mulheres disputando a atenção do imperador. Sissi, com sua inteligência afiada e espírito determinado, Bega. Enya Subida. Em 1856, ela alegremente deu à luz um filho, Aishun, que seria o único herdeiro de Shinfen. Seu status subiu para a segunda concubina, Langfei, orquídea preciosa. Este foi o ingresso dela para o cenário de energia. Quando Shinfen morreu em 22 de agosto de 1861, na residência de verão de Shende, foi uma perda de partir o coração para todos que o amavam. Deixando a Kaisaishun de 5 anos no trono, Cixi escolheu tomar o assunto por conta própria. O imperador nomeou 8 regentes, influentes príncipes de Mandura para governar, mas ela os viu como uma ameaça para ela. Em novembro de 1861, a imperatriz Dowager Zen e o irmão do príncipe Gon Shinfen trocaram o golpe de Xinyu. Após o funeral, quando eles voltaram a Pequim, começaram uma briga pelo trono do regente. Eles prenderam 3 Su Shundoanyua e Cai Yuan e executaram o resto. Eles exilaram Kieshi, e ela se tornou imperatriz com os títulos adoráveis misericordiosos e alegres, Isen gracioso e sagrado. Agora, ela governou por trás de uma tela. Ela era tão gentil e atenciosa que até ditou ordens para seu filho, o imperador Tunji, por trás de uma cortina de seda amarela enquanto ele se sentava no trono dela. A regra era um teatro de marionetes onde jovens imperadores desempenhavam papéis, e ela mantinha Niti. O pobre Tunji cresceu fraco e caprichoso, e Kizigen governou o país através da corte. Quando Tunji morreu em 12 de janeiro de 1875, aos 19 anos, oficialmente da varíola, embora os rumores tenham sussurrado de sífilis ou deboche, foi uma grande perda para o país. Cezi foi um verdadeiro destaque. Ela rompeu com a tradição escolhendo seu sobrinho de 4 anos, filho de Kaitin, sua irmã e príncipe Shun para ser o próximo imperador de Guanggu. Em 25 de fevereiro de 1875, ela fez história levando ao trono A. Yi Cixi era uma imperatriz única que governava por trás de uma tela. Seu poder cresceu, mas também a complexidade da situação. Na época, a China estava lidando com os desafios representados pelas nações ocidentais e conflitos internos. No final do século X, a China estava à beira das guerras do ópio, a primeira das quais ocorreu de 1839 a 1842. O segundo de 1856 a 1860 deixou o país em uma situação difícil. A Grã-Bretanha e a França não estavam mais negociando com Hong Kong, e os britânicos assumiram o controle do território. Em 1860, as tropas ocidentais queimaram o antigo Palácio de Verão em Pequim, deixando ruínas de fumar como um aviso. Cezi viu esses bárbaros como uma ameaça ao trono e ao poder de Mandura. Sua política era que ela era uma pessoa muito tradicional. Ela adorava a ordem confucionista, rituais e velhos costumes. Ela tinha medo de mudar. Ela não gostava de ferrovias, barcos a vapor ou ideias ocidentais. Ela estava muito apegada ao seu modo de vida tradicional. Mas esse conservadorismo foi seu erro fatal. Pegue o Palácio de Verão, um símbolo de seu governo. Em 1880, Cixi, ela ordenou a restauração, gastando 22 milhões de pulgões de prata, a soma alocada à frota Beian, que deveria proteger a China do Japão. Enquanto o tesouro estava vazio, ela construiu jardins, pavilhões e um navio de mármore no Lago Kumi, uma decoração estacionária, uma zombaria de navios de verdade. Em 1894, ocorreu a primeira incursão japonesa. A guerra chinesa foi difícil para a frota Xi'an. O Japão assumiu Taiwan e a península de Liaodong, e o poder chinês estava realmente lutando. Cixi ficou triste ao ver o império perdendo território e rosto. Ela adorava luxo e não queria mudar, o que dificultava as coisas para o país.
Quando Guangwu começou 100 dias de reforma em junho de 1898, inspirada em Canhuvei e Liang Qishi, ela estava preocupada. O jovem imperador queria construir ferrovias. Escolas no estilo ocidental? Isso é exatamente o que Cixi odiava. Em 21 de setembro de 1898, ela fez um golpe, com o apoio do general Yuan Shikai. Eles derrubaram Guanxiu e ele foi preso na ilha de Ingtai, na Cidade Proibida. Infelizmente, 6 reformadores foram executados. Kang e Lian fugiram, e Cixi voltou ao poder, governando diretamente através dos ministros. Em 1900, a rebelião boxeadora deu a ela uma chance. Ela apoiou os rebeldes anti-ocidentais, na esperança de expulsar os estrangeiros. Mas a aliança do Oito Power, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Rússia, Japão, Alemanha, Itália, Áustria em agosto de 1900, a Hungria chegou a Pequim após uma vitória difícil sobre os boxeadores. Cixi, sempre o diplomata, fugiu para Xi'an com Guangwu, habilmente disfarçado de camponês. Este evento foi bastante dramático de eventos. Quando ela voltou em 1902, declarou a reforma escolar. O exército acabou. Qishi faleceu em 15 de novembro de 1808, na Cidade Proibida aos 7 anos de idade. 2. Um dia após a morte de Guangxiu, havia rumores de que ele foi envenenado por suas ordens para que ele não. Depois que o reinado dela chegou ao fim, ela foi colocada para descansar nos túmulos de Qing Oriental em um mausoléu que ela estava construindo há 12 anos com ouro. Seu tempo como governante durou quase meio século, de 1861 a 1808, e enquanto deixava a China em ruínas, também deixou um impacto no mundo. Em 1911, a Revolução Xinhai varreu a dinastia Qing e Pui abdicou em 1912. É um paradoxo que seu conservadorismo, que se apega ao velho, acelerou o colapso. Ela queria salvar Qing, mas seu medo de mudar abriu caminho para a revolução. Cixi, a lendária atriz do grande palco, era conhecida por sua traição, luxo e tragédia. Napoleão chamou a China de dragão adormecido, mas Cixi o acordou. Música. Conversamos sobre Luíse da Prússia, que inspirou a Prússia a enfrentar Napoleão. Terminamos com Qishi, a última imperatriz da China a governar através de sua própria força. Antes deles, havia Uren, Sultan, Isabela de Castela, Vitória da Grã-Bretanha, Cristina da Suécia e Maria Teresa da Áustria. Cada uma dessas pessoas incríveis deixou sua própria marca única no mundo. Uren subiu ao poder, Isabela fortaleceu a Espanha, Vitória fez da Grã-Bretanha grande, Cristina escolheu livros, Maria Teresa salvou o império, Luísa deu esperança e Cixi se manteve no velho. Eles lutaram de maneira diferente, mas todos mostraram força. Suas histórias nos ensinam muito. Uma mulher tem o poder incrível de fazer uma enorme diferença no mundo.